Pai do Senhor Jesus, o único Deus e Salvador de nossas vidas. Eu gostaria de estar lendo com vocês o livro de Êxodo, capítulo 1, verso 15 e o verso 16. Há uma história aqui que eu acredito que vocês irão ficar maravilhados. Eu preciso trazer esse conhecimento para você. Uma história que nos deixa impactados com a fidelidade de duas mulheres que foram extremamente fiéis, extremamente corajosas, para que a palavra do Senhor pudesse se cumprir. Esta palavra talvez ela irá confrontar você de alguma forma. Ela irá trazer até você perguntas. Como está a minha fé? Será que eu estou sendo corajoso o suficiente? Será que eu estou sendo fiel o suficiente para que o Senhor cumpra as suas promessas? Será que eu realmente estou me dedicando o máximo para que possa algo acontecer a respeito da palavra do Senhor? Primeiro, capítulo 1 de Êxodo, verso 15, verso 16, vai dizer assim: o rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá: quando ajudardes as hebreias a dar luz, observai o sexo da criança. Se for menino, matai-o; se for menina, deixai-a viver. Sifrá e Puá, nomes desconhecidos para muitos. Quem é Sifrá? Quem é Puá? Talvez uma pergunta para muitos sem resposta. Eu gostaria de trazer esse conhecimento para você através da palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer essas mulheres, o que elas fizeram. Talvez isso irá motivar você muito mais a lutar para que nos dias de hoje as coisas possam também vir a acontecer. Eu gostaria de dar um tema para essa mensagem. E esse tema eu preciso que você apegue-se a ele com fé. O tema é: Deus sempre honra aqueles que se submetem à sua vontade e temem o seu nome. Repetindo, o tema dessa mensagem é: Deus sempre honra aqueles que se submetem à sua vontade e temem o seu nome. Deus sempre honra. É algo indiscutível. Deus vai honrar aqueles que se submeter a fazer a sua vontade, aqueles que temem o seu nome. Deus honra. Isso é indiscutível. Nosso Deus é fiel e Ele honra aqueles que se submetem à sua vontade, aqueles que temem o seu nome. Se você se enquadra nessa palavra, se você é um daqueles que se submete ao Senhor, aquele que tem o nome do Senhor, o Senhor honrará você, o Senhor honrará a sua família, o Senhor estará contigo. Isso é indiscutível. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel. Hoje eu quero falar de Sifrá e Puá, duas mulheres. Essas mulheres, elas eram parteiras dos hebreus. Ajudavam as hebreias no momento da luz. No capítulo 1 de Êxodo, do verso 8 e diante, olha o que está acontecendo. A palavra do Senhor vai nos dizer dessa maneira: a opressão do Egito. Levantou-se sobre o Egito um novo rei. O rei que antes reinava sobre o Egito conhecia José
conhecia a família de José, que entraram ali e ali se estabeleceram ali no Egito. Só que a palavra do Senhor nos dizer que um novo rei se levantou. Esse rei não conhecia nada sobre a vida de José. Não conhecia nada sobre José. Então, proclamou o rei ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numerosos e mais poderosos do que nós. O rei que se levanta, ele começa a entender que aquela família que tinha entrado no Egito, hoje se tornou um povo poderoso, um povo que havia uma promessa sobre eles. O povo do Senhor, eu gosto de dizer que era uma nação crescendo dentro de outra nação, Israel crescendo dentro do Egito. E o rei, esse novo rei, ele se preocupa com essa situação e ele teme o crescimento do povo de Deus, o crescimento dos israelitas. Então a palavra diz que ele fala: vinde e tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar nosso país assolado. Ele tinha medo desse povo crescer. Se houvesse uma guerra, a quantidade era extremamente grande e eles viriam perder esta guerra porque seria adversário a mais e eles perderiam o controle daquele país. Sendo assim, puseram a Israel inventores de obras para tornarem dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram as cidades para Faraó. Então eles começaram a escravizar os israelitas que ali viviam no Egito. Quando, na época de José, o rei do Egito, conhecia José e toda a sua família, os israelitas tinham uma vida saudável, mas o novo rei desconhecia totalmente José, a sua família, não estava nem aí para eles, e ele temia o crescimento do povo, o povo do Senhor, o povo da promessa. Então vamos tentar impedir esse crescimento. Talvez você, que faz parte, do povo que chama pelo nome, o inimigo tem se levantado para impedir o teu crescimento, para impedir o crescimento da tua família, para impedir o crescimento em todas as áreas da sua vida. Ele tem chamado os seus tutores, os seus sábios, tem se organizado para tentar impedir o crescimento. Mas eu quero te dizer que há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a minha vida, e não tem como impedir esse crescimento, porque somos o povo que chama pelo nome, somos o povo do Senhor. E dependendo da dificuldade da luta, quanto mais aumentar a dificuldade, mais crescemos. Quanto mais se levanta o nosso inimigo, mais força iremos ter. Porque quem peleja as nossas batalhas, quem guerreia por nós, quem luta por mim e por você, é o Senhor dos exércitos. Então a palavra diz que, olha o que está escrito: contudo, quanto mais oprimiam, tanto mais gerava filhos e se multiplicavam, e os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Olha só a palavra do Senhor: quanto mais o povo era oprimido, mais eles tinham filho e mais cresciam. É o povo do Senhor. Não adianta oprimir. Talvez você está sendo oprimido, seu inimigo se levantou contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios, seus sonhos, seus projetos, contra o seu ministério. Não adianta oprimir.
Você precisa olhar para essa situação e se você estiver enquadrado nesse tema, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus que se submete à vontade do Senhor e teme o nome do Senhor, não adianta oprimir, não adianta se levantar, porque o crescimento é fato. O crescimento irá acontecer. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornava-lhe extenuante e amarga a vida dos israelitas e dentro do Egito, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de tarefas que obrigavam a realizar. Então eles estavam sendo escravizados, a vida se tornou muito dura, porque o rei agora não olhava para eles como pessoas normais, agora o olhar do rei é um olhar sangrento. Historicamente, ele temia o crescimento do povo com medo de uma possível guerra e eles vinham se rebelar contra os egípcios e perder também o seu reinado, os israelitas tomar posse daquela nação. Mas olhando com os olhos espirituais, eu consigo entender à luz da palavra do Senhor que Satanás já estava trabalhando por trás disso. Satanás já estava querendo exterminar o povo do Senhor, mas Satanás é um derrotado, miserável, a qual não tem poder sobre os filhos de Deus. O Satanás não tem poder para tocar nos escolhidos do Senhor. E eles oprimiram aquele povo. O povo estava cansado. O povo não aguentava mais. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que no verso 15, no verso 16, que o rei chama as parteiras dos hebreus e dá uma ordem. O rei do Egito dá uma ordem para essas parteiras, a qual eu quero destacar o nome, Sifra, Puá. Essas duas mulheres foram levadas a estar diante do rei do Egito. Uma ordem foi dada a elas. Qual era a ordem? Quando vocês estiverem ali ajudando as hebreias a dar luz, observai o sexo do bebê. Se for masculino, eu quero que vocês matem. Deixa morrer os homens, mas se for mulher, deixa crescer. Acreditando ele que o número de soldados, de homens, diminuiriam. Uma ordem foi dada, a vida delas estava em jogo. O que fazer diante de uma ordem tão poderosa aos olhos do homem, como era a voz do rei do Egito? Faraó deu uma ordem: eu quero que mata todos os homens. Essas mulheres receberam esta ordem e elas entram para a história de uma forma especial. Foram fiéis ao Senhor, ao povo. Elas se submeteram à vontade de Deus. Lembrando do tema, Deus sempre honra aqueles que se submetem à sua vontade e temem o seu nome. O Senhor honra. Independente da situação, independente das tribulações, das lutas, das afrontas, das ameaças, se você for fiel ao Senhor, o Senhor te honra. Se você se submete à vontade do Senhor, se você é fiel, se você tem o nome do Senhor, o Senhor guarda a sua vida, o Senhor realiza os seus sonhos, os seus projetos. A palavra do Senhor vai nos dizer, no verso 17 do capítulo 1 de Êxodo: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia lhe mandado. Elas
temeram a Deus e não fizeram aquilo que o rei havia lhe mandado. Pelo contrário, deixaram os meninos viver. Olha a coragem dessas duas mulheres. Para e pensa, elas receberam a ordem da maior voz de uma nação. Ali no Egito, o rei, o governador de tudo, deu uma ordem para essas mulheres. Eu quero que vocês observem no momento do parto das hebreias. Se o bebê for homem, eu quero que vocês matem, mas se for mulher, deixa viver. A palavra do Senhor vai nos dizer que essas mulheres, elas olharam para o céu e temeram ao Senhor, e elas não fizeram aquilo que o rei outrora havia mandado. Elas deixaram viver as crianças, elas botaram a vida em risco, elas se submeteram à vontade do Senhor, elas temeram o nome do Senhor. No livro de Salmo, verso 11, Salmo 111, e o verso 10, está escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 1 e o verso 7 vai nos dizer assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Que conhecimento que essas mulheres tiveram de temer ao Senhor. Elas se submeteram à vontade do Senhor, arriscaram suas vidas, mas nós não iremos acatar esta ordem maligna. Não há nenhuma ordem voltada para a palavra do Senhor, a qual nos dá o direito de tirar a vida. Quem é Faraó para dar ordem a alguém, independente do seu título? Quem é Faraó para dar ordem a alguém para tirar a vida de uma outra pessoa, de um ser humano? Quem é Faraó? Quem é você, Faraó? O único que tem o poder de tirar a vida e dar a vida é o nosso Deus Todo-Poderoso, a qual tem o seu nome revelado aos homens, a qual, pelo esse nome, a única forma de sermos salvos. E esse nome é Jesus, o único Deus e a vida eterna. O único que tem o poder de tirar a vida e dar a vida. Quem você pensa que é, Faraó, para dar uma ordem dessa? Quem Faraó pensa que é? As parteiras, elas entenderam. As parteiras, elas não ligaram para título nesse momento. Elas não temeram a Faraó, tão pouco poder que ele exercia, porque elas entendiam que havia um poder maior do que o de Faraó, e um maior do que Faraó, que era o Deus Todo-Poderoso. E elas temeram ao Senhor. Elas não temeram a Faraó. A palavra do Senhor vai nos dizer que elas temeram a Deus e não fizeram o que Faraó tinha mandado. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Elas foram sábias, extremamente sábias. Elas foram inteligentes. Você precisa ser inteligente. Você precisa fazer a obra do Senhor com inteligência. Sabemos que há status, há pessoas com poderes, a qual rege todo o mundo. Mas há momentos em nossas vidas que nós precisamos, à luz da palavra, analisarmos. Nós precisamos estudar, esmiuçar, entender as ordens que estão sendo levantadas e dadas aos povos. Para quem está sendo dadas essas ordens? Ela mexe com os princípios da palavra do Senhor. Talvez muitas ordens estão sendo dadas para oprimir o crescimento do povo de Deus. Talvez Satanás está por trás disso tudo, que o sistema está corrompido. E dependendo de tudo que acontece, o sistema está corrompido. Tudo trabalha para impedir o crescimento da obra do Senhor, para impedir os acontecimentos que estão escritos na palavra do Senhor que irão acontecer. O sistema está corrompido, Satanás está trabalhando pesado para impedir o crescimento, para impedir as coisas de acontecer.
para impedir o arrebatamento, para impedir que a igreja seja arrebatada, para impedir que tudo isso se cumpra. Satanás está trabalhando pesado, mas eu quero dizer que ainda há homens e mulheres com coragem, que não temem a Faraó, que não temem a governos, que não temem a sistemas corrompidos e malignos, satânicos. Ainda há mulheres e homens escolhidos por Deus, assim como Sifra e Puá, que irão permanecer fiéis ao Senhor, temendo ao seu nome e fazendo de tudo para que possam acrescentar, para que as coisas venham a acontecer, para que as promessas do Senhor se cumpram. Satanás não tem poder sobre a sua vida, Satanás não tem poder sobre a minha vida, porque sobre nós está o Senhor, único e poderoso, a qual venceu Satanás e despojou ele de tudo, tirou o teu poder. Ele não pode tocar em você se o Senhor não permitir, ele não pode tocar em mim se o Senhor não permitir. Não tema as suas ameaças, as suas afrontas, as ordens que ele tem dado. Não tema, não abaixa a cabeça. O Senhor é maior que tudo isso. Sifra e Puá entenderam, duas mulheres corajosas, deram a cara a bater, se submeteram à vontade do Senhor. Todas as vezes que eram elas acionadas a ajudar uma hebreia, elas ali ajudavam, e quando vi que era um menino, elas deixavam viver e ajudavam em tudo para que pudesse ser saudável e tudo acontecer. Então nós vamos entender que essas mulheres, elas deram as suas vidas, e a palavra do Senhor está repleta de exemplos de pessoas, de homens e mulheres que se submeteram à vontade do Senhor e o Senhor honrou. Pessoas que temeram o nome do Senhor foram honrados. Daniel capítulo 3 vai nos falar de jovens, 3 jovens também. Daniel, no livro de Daniel também vai falar de Daniel. Esses jovens, eles não se corromperam, eles estavam vivendo em um país corrompido. Eles estavam vivendo na Babilônia, mas a Babilônia não estava vivendo dentro deles. Eles se submeteram à vontade do Senhor e foram fiéis ao Senhor. E o Senhor, como conhecemos essa passagem na Bíblia Sagrada, foi fiel a eles. Havia uma ordem para aquele jovem se prostrar diante daquela imagem, e toda a nação se prostrou, mas aqueles 3 jovens permaneceram em pé, fiéis ao Senhor. Foram tão fiéis a ponto do grande rei da Babilônia mandar jogar eles em uma fornalha. Meu irmão, há acontecimentos, há momentos na sua vida que o Senhor vai te livrar da fornalha. Sim, o Senhor nos livra da fornalha. Mas há momentos de nossas vidas, prestai bem atenção nisso, há momentos de nossas vidas que o Senhor vai permitir você ser jogado em uma fornalha, mas é na fornalha que o Senhor vai te livrar. Você precisa entender que talvez há momentos na sua vida que o Senhor vai te livrar dessa prova, dessa enfermidade, desse desespero. Sim, há momentos que o Senhor vai te livrar disso, mas há momentos que o Senhor vai te livrar nessa situação. É com a enfermidade que Ele vai te dar a cura e a vida. Então há momentos na sua vida que o Senhor permitirá você entrar na cova do leão. Há momentos na sua vida que o Senhor vai permitir você passar pela fornalha. Há momentos na sua vida que, assim como aconteceu com Elias, o Senhor vai permitir você entrar em uma caverna. Mas é na caverna que Ele vai te livrar. É na fornalha que Ele vai te livrar. É na cova dos leões que Ele vai te livrar. É na tempestade que Ele vai te livrar. Você precisa entender que todos aqueles que se submetem à vontade do Senhor, o Senhor honra. O Senhor honra. Há vários exemplos da palavra do Senhor, e talvez a sua vida é um exemplo disso. A sua vida é um exemplo disso. Talvez você tenha passado por problemas a qual só você e Deus sabem da gravidade. E você
consegue olhar para você e ver realmente eu sou um milagre nas mãos do Senhor. Talvez você convive com essa enfermidade há anos e para os médicos é um milagre porque já era para você estar morto, hoje você está vivo, mas por que vivo? Porque você se submeteu à vontade do Senhor. A sua vida é um exemplo, a sua vida é uma mensagem viva para que outras pessoas venham a se converter e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Talvez a situação que você se encontra hoje é um motivo para o Senhor ser glorificado, porque é nessa situação que o Senhor vai te honrar e vai te trazer a vitória. Cifra e Puá, essas mulheres, então, novamente são acionadas por Faraó, porque algo está acontecendo, o número de israelitas é muito grande. Há muitas crianças, o que está acontecendo, eu gostaria de trazer um conhecimento para você. Se não fosse a atitude dessas duas mulheres, talvez, é algo que eu quero mexer a sua mente, eu quero trazer você a pensar, você, estudioso da palavra do Senhor, teólogo, que gosta de se aprofundar. Será que se Cifra e Puá não tivesse esta coragem? Será que essas mulheres não se submetessem à vontade do Senhor, não temessem a Deus? Moisés conseguiria viver? É uma pergunta que eu quero deixar aberta. Será que elas não tivessem essa coragem, essa atitude? Moisés estaria vivo? Porque Moisés ele vai nascer, ele é homem, e ele nasce com vida, independente que depois foi dada uma outra ordem, já que é para matar, quando nasce e não está acontecendo, algo errado está acontecendo, então ele dá uma outra ordem. Então toda criança que nascer do sexo masculino, eu quero que jogue no Nilo. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que uma nova estratégia é levantada e Moisés é mantido vivo e a vida dele o Senhor guarda, porque Satanás ele se levanta contra muitos escolhidos do Senhor no ventre, e muitos escolhidos do Senhor tiveram as suas vidas poupadas, porque essas mulheres tiveram coragem. Eu quero dizer para você, é uma palavra maravilhosa, essas mulheres elas tiveram uma coragem sobrenatural, arriscaram as suas vidas. Faraó mandou chamar novamente essas mulheres depois de um período, chamou as parteiras e interrogou as duas, olhando dentro dos olhos delas: Cifra e Puá, faça-me um favor, porque agiste deste modo e deixaste os meninos viverem. Porque vocês estão deixando os meninos viver? Elas responderam ao Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Elas olharam para Faraó e elas foram espertas, inteligentes. Quando eu chamo diante das mulheres, antes dela dar a luz, antes de eu chegar, elas já deram a luz. Elas não são como as egípcias, elas são ágeis, espertas. Elas conseguiram escapar dessa afronta de Faraó, elas conseguiram tirar todo o foco que Faraó tinha sobre elas, e o exemplo disso é uma nova ordem que o Faraó vai dar, que é para jogar agora os meninos no Nilo, não mais matar, porque não tem como matar. Eu dei uma ordem para matar e o número de crianças é incontável, o povo está crescendo muito, então quando nascer, pega a criança e joga no rio, mas a estratégia muda. Eu quero dizer para você, assim como Cifra e Puá, talvez o Senhor tenha te levantado para, com a sua coragem e fé no nome do Senhor, você se levantar para ajudar os recém-nascidos, para ajudar a ter vida aqueles que nascem. Tem pessoas que estão nascendo na graça, no conhecimento do Senhor Jesus,
pessoas que estão crescendo diante do Senhor, estão precisando de ajuda, estão precisando de vida, estão precisando se manter na presença do Senhor. O Senhor tem levantado você com coragem para afrontar Faraó, temer o Senhor, se submeter à vontade do Senhor e ajudar estas vidas a viverem, ajudar a dar luz a essas vidas. Novos convertidos, aqueles que estão se achegando ao Senhor, que precisam de ajuda para viver, mas Satanás está em cima, criando metas, se organizando para impedir o crescimento. Então você precisa se levantar com coragem, independente do sistema, independente do governo, independente de quem for que Satanás for levantar, quantos faraó possível for, você precisa ter coragem, não temer ao homem, não temer a Satanás, mas temer a Deus e se submeter à vontade do Senhor, ajudar a essas vidas, vir à luz, ver a luz, enxergar Jesus, permanecer na presença do Senhor. Nós precisamos ajudar. Se Fra e Poá foram corajosas, se submeter à vontade do Senhor, que recompensa elas tiveram? Que recompensa elas tiveram? Talvez nós pensamos, que recompensa eu vou ter se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? A maior recompensa é de ter o meu nome, o seu nome, escrito no livro da vida, e você naquele grande dia está diante do Senhor dizendo: Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque a palavra do Senhor diz que ainda não foi nos manifestado o que havemos de ser, porque assim como Ele é, nós seremos. Há algo, há galardões, há bênçãos sobrenaturais guardado para o povo do Senhor, para a tua igreja, a qual só há de receber, como diz Apocalipse, aqueles que for fiel, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas em terra, em vida, essas mulheres também foram honradas. Eu acredito que você também está sendo honrado por muitos feitos que você tem feito através da palavra para a obra do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, Ele diz para as parteiras, por elas ser temente a Deus, e por esse motivo elas foram benevolentes para com eles e o povo, e ia se tornando cada vez mais numeroso ainda e mais fortalecido. Elas eram fiéis ao Senhor e ao povo, e o povo foi crescendo. E o Senhor, olhando para essas duas mulheres, Ele as abençoou. Talvez você tenha dado a vida pela obra do Senhor, pela vida ao próximo, pelo amor ao próximo, se dedicando ao máximo, arriscando a sua vida, o seu pescoço, para que a palavra venha se cumprir, para que as promessas venham se cumprir, para que o Senhor venha ser glorificado. Eu quero te dizer que não é em vão o que você tem feito, porque o Senhor sabe o que você necessita, o que você mais anseia, qual é o maior desejo do teu coração. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 1 de Êxodo e o verso 21, essas mulheres foram abençoadas por suas atitudes, por suas coragens, a sua fidelidade ao Senhor, a sua dedicação, o seu amor pelo nome do Senhor, por temer ao Senhor e não a Faraó, por amar o Senhor e o seu povo. A palavra vai nos dizer no verso 21, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele as abençoou, fazendo que também formassem suas famílias. Que revelação a palavra nos traz! Por elas serem fiéis ao Senhor e por elas terem temido ao Senhor, a palavra diz que o Senhor abençoou essas parteiras, dando a elas o privilégio de também formar suas famílias. Talvez essas mulheres convivendo com maridos,
mulher e homem e seus filhos, elas tinham desejo de também ser mãe. Elas tinham desejo de também ter família, constituir família. E talvez elas não tinham família, não tinham filhos. O Senhor viu a necessidade delas. O Senhor contemplou o desejo do coração dessas mulheres. Talvez você tenha se dedicado ao máximo e dentro do teu coração há algo que você anseia. E anos e mais anos estão passando, isso não acontece, mas eu quero dizer, continue fazendo a vontade do Senhor, continue temendo ao nome do Senhor, se submetendo à vontade do Senhor, temendo o nome do Senhor, confrontando Satanás, sendo fiel às promessas do Senhor, porque o Senhor, Ele conhece o seu coração, e no momento certo, no tempo de Deus, Ele há de abençoar a tua vida. Se não for em vida aqui na terra, será naquele grande dia lá no céu. Grandes coisas o Senhor tem preparado para você antes da fundação do mundo. Mas se for da vontade do Senhor você ser abençoado aqui, o Senhor vai te abençoar, porque a promessa é para você, é para a sua família, é para todos aqueles que buscam e creem no nome do Senhor Jesus e são chamados filhos de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor, olhando para elas e por elas ser temente a Deus, deu-lhe o privilégio de também formar família. Elas formaram, tiveram famílias, eu acredito, tiveram os filhos e foram honradas pelo Senhor. O Senhor, Ele quer honrar a sua vida, o Senhor, Ele quer abençoar você. O Senhor, através desta palavra, Ele está dizendo para você: filho meu, filha minha, não desanime desta luta, desta batalha, daquilo que você tem se dedicado a fazer. Não é em vão o que você tem feito, porque eu, Deus o Todo-Poderoso, estou vendo e nada se esconde debaixo dos meus olhos, e no momento certo você será abençoado, alcançado pelas minhas mãos, pelas minhas promessas, e o Senhor, Ele já te guarda, o Senhor já está te abençoando, Ele já está te dando vida, mais coragem, mais fé, mas você precisa entender, não importa o tempo, todos aqueles que se submetem à vontade do Senhor é honrado por Deus. Todos aqueles que honram e temem o nome do Senhor é honrado por Deus. Cifrá e Puá, duas parteiras que deram a sua vida, que se dedicaram ao máximo, foram fiel ao Senhor, fiel ao povo, se arriscaram para que o povo de Israel viesse a crescer, e através das mãos dela, da coragem dela, o povo cresceu, e no grande momento, depois de muito tempo, o Senhor levanta Moisés, e Moisés, com o poder que Deus otorgou a ele tira com mão forte a mão do Senhor, o povo do Egito, e arranca daquele lugar miserável para uma terra que manda leite e mel, trazendo para o mundo espiritual. O Senhor está trabalhando na vida deste povo. Quantos estão sendo trabalhados, quantos estão sendo fortalecidos através da sua vida, para que possa tomar vida, força, formosura, estrutura, capacidade, para que através de outras vidas venha tirar deste mundo que é o Egito, para estarmos todos com o mesmo foco, indo em direção à terra que mana leite e mel, ou seja, a nova Canaã espiritual. Muitos, como eu e como você, o Senhor arrancou do Egito, trabalhou a nossa vida, e através de nossas vidas nós estamos ajudando outros a sair do Egito. Há outros que estão nascendo, tomando forma, vida, força, conhecendo ao Senhor, para também ter coragem de caminhar em direção à nova Canaã. Cifrá e Puá, as duas parteiras que foram abençoadas por Deus, por ser fiel, por temer ao nome do Senhor, por se dedicar ao máximo para que as promessas do Senhor pudessem cumprir e a vida pudesse permanecer. Que o Senhor Jesus venha falar melhor em vossos corações, que você venha a cada vez mais se dedicar. Deus sempre honra
aqueles que se submetem à sua vontade e temem o seu nome. Fica na paz do nosso Senhor Jesus e Salvador.